No final das contas, olha o que está em jogo. Eu estou falando dessa capacidade de fazer alguma coisa a partir de algo que eu penso. Isso que eu penso é a consciência do pensar. Percebe? Não é simplesmente que eu penso porque teve atividade neurológica no meu cérebro e um comando motor. Não, eu estou pensando em fazer alguma coisa. É o ato deliberado. O nosso primeiro episódio aqui desse experimento em forma de podcast foi sobre consciência. Percebem por quê? Não é por acaso que agora a gente está no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o passo 2. Ainda que no campo da filosofia ele seja discutido como um passo 1 e a consciência como passo 2, mas não. Não tem como pensar o livre-arbítrio sem você entender muito profundamente que é disso que a gente está falando, que é dessa consciência de que eu vou fazer alguma coisa. Será que essa consciência tem algum papel? Por quê? Se esse livre-arbítrio não existe, se as nossas ações estão todas determinadas, que diferença faz eu pensar, eu vou poder levantar esse papel? Não, meu amigo, esse papel que você está levantando, ele emerge como essa percepção de que é a sua consciência que o determina, mas na verdade ele já estava sendo determinado pelo código neural antes de surgir a consciência. E a consciência fez uma leitura do que está acontecendo já no nível do corpo, da mão, de tudo isso que eu já discuti antes. Esse é o truque. Só que a gente pode dar mais um passo. Não é qualquer consciência que está em discussão. Não é, por exemplo, e a consciência que eu tenho de mim mesmo? Ou a percepção que eu tenho que uma coisa vermelha é vermelha, ou qualquer coisa assim que é o qualia. Não. O que está em jogo é a consciência da intenção. E aí, olha que interessante, a gente vê que o assunto do livre-arbítrio, que é o assunto da liberdade de agir, de ser como a gente acredita, da gente escolher caminhos nessas bifurcações do tempo que vão determinando o futuro, é, em última análise, uma questão de intencionalidade. Ou essa intencionalidade, ela existe como algo que tem efeito no mundo, ou ela não existe e ela é só, ou melhor, não é que ela não existe, porque a gente percebe ela, ou ela é só um fator de leitura dos estados que já acontecem num nível que é pré-conotativo, que acontece no nível em que você não teve consciência e o negócio já está sendo ativado. Então importa a gente entender, para poder falar disso em profundidade mesmo, o que é intencionalidade, que é outro assunto que eu acredito que 99% das pessoas que o discutem não pararam para tentar criar uma elaboração suficientemente precisa e simples para que a conversa avance. Podem falar um monte de coisa e tal, e às vezes essas coisas são muito legais, mas o preciso e simples que permite você aplicar numa outra área, ou seja, fazer com que a conversa avance, muitas vezes ele está ausente. Mas eu vou dar uma visão para vocês que eu acho que ela é precisa e simples e permite que a conversa avance. E é uma visão inspirada numa coisa de uma outra pessoa. A ideia original não fui eu que criei, eu só adaptei ela de uma forma que eu acho que ficou mais instrumental. É uma ideia original do John Searle, que é um intelectual americano. Vamos lá. Imagina que eu estou com sede. Eu quero tomar água. Eu tenho essa coisa que a gente falou, tem uma sensação, e aí eu tenho essa experiência do agenciamento. Eu sou o ser que me controla. E eu, como ser que me controla, ativo um circuito motor. O circuito que vai fazer minha mão vir aqui, pegar essa garrafinha. Olha só, prestem atenção, que é importante. Tem água aqui. Viram que tem menos água aqui? Cadê essa água? Essa água está aqui. Olha o que eu fiz. Eu tinha um comando motor. Vamos pensar que um comando motor, para ficar bem simples, é como uma programaçãozinha de um software. Então, tinha um programinha aqui, tinha um prompt dentro de mim. Aí, em função do prompt, eu agi. E eu peguei o mundo e eu corrigi o mundo. Eu fiz uma correção do mundo. Como assim uma correção? Ué. Eu peguei
água que estava aqui e passei para cá. Então, eu não fiz qualquer correção. Eu fiz uma correção do estado do mundo para que ele se tornasse mais consonante, mais adequado ao estado da minha mente. Ou, em outras palavras, ao prompt. Essa correção, eu posso dizer que é uma correção mente-mundo. Eu corrijo um estado do mundo em função de um estado da mente. Ela tem uma flechinha para fora. Essa é uma linha das nossas intenções. Agora imagina o seguinte, eu estou aqui, né, eu estou apresentando essa vertical do programa há só 2 episódios, 2,5, que teve um terceiro sobre inteligência artificial que não foi exatamente assim, e eu estou aprendendo algumas coisas com o Cris, com a Gabi, com a equipe toda, tanto do Ciência quanto do Flow. Essas coisas, originalmente, elas não estão no meu cérebro. Elas estão, por exemplo, no cérebro do Cris, que está aqui ao meu lado. Olha o que acontece. Eu quero aprender essas coisas. Eu faço o quê? O estado do mundo já está lá. O conhecimento está na cabeça do Cris. E o que eu faço é modificar um estado de mim mesmo em função de um estado do mundo exterior. Ou seja, tal como quando eu bebo a água, eu altero um estado do mundo para adequar ele a um estado da minha mente, quando eu faço essa outra coisa, eu altero um estado da minha mente para adequá-lo a um estado do mundo. Esse é o aprendizado, que é a outra direção intencional. Então, tem um longo debate sobre o que é aprendizado, como as pessoas... Eu vou dizer para vocês o que é aprendizado da maneira mais essencial dentro do modelo que eu desenvolvi para entender o mundo e explicar muita coisa. Sem nenhuma arrogância com muita coisa, para explicar umas coisas que me interessam. O aprendizado é uma correção de um estado da mente para adequá-lo a um estado do mundo a partir de um prompt, ou seja, de um movimento intencional, que não precisa ser que eu tive a intenção, eu posso estar na escola e alguém me obrigou, mas eu me abro a aprender, tanto que eu posso me negar a aprender. Então eu tenho 2 linhas intencionais aqui. Agora imagine o seguinte, imagine que eu sou um romancista, eu quero escrever um romance, e eu começo a desenvolver esse romance, e surge aqui a ideia de um personagem muito interessante, que ele é um cunhado da não sei quem, e bababá, bababá, e tem uma solução de um crime, bababá. E esse cunhado é um sujeito meio burro na história, meio tapado, e ele está lá meio que... É um NPC do negócio, ele é um coadjuvante sem valor. Mas, de repente, a história me leva a uma situação que esse cunhado, no fundo, tinha que ser o sujeito que tem um insight, que informa a cunhada, que, no final das contas, descobre que o crime foi cometido por ela própria. Esse cunhado não pode ser essa pessoa. Eu preciso mudar esse cunhado. É a coisa mais comum do mundo, né? A gente está escrevendo um texto, a gente precisa mudar um pedaço para ele se adequar a outro, por exemplo. Eu só trouxe um caso extremo disso. Olha só, o cunhado não existe no mundo lá fora, ele existe no meu cérebro. A cunhada, idem. O que eu estou fazendo quando eu mudo esses personagens? Eu não estou escrevendo isso, eu estou mudando a concepção do personagem. Eu estou alterando um estado da minha mente para se adequar a outro estado da minha mente. Percebem? Então, no final das contas, eu altero, eu faço uma correção no estado do mundo para adequá-lo ao estado da minha mente, eu faço uma correção no estado da minha mente para adequá-lo a um estado do mundo, ou eu faço uma correção de um estado da minha mente para adequá-lo a outro estado da minha mente. O primeiro modelo é chamado ação, o segundo modelo é chamado aprendizado e o terceiro modelo é chamado pensamento abstrato. Essas 3 categorias representam todas as formas de intenção existentes. Não tem mais nenhuma. Legal, né? Pois bem, em última análise, dizer que não existe livre-arbítrio é dizer que esses movimentos intencionais que você faz em sentido ao mundo, em sentido à sua própria mente, e em sentido à sua própria mente a partir de um outro estado que é simplesmente da sua própria mente, não tem nenhum valor
próprio. Porque mesmo que você não sentisse isso, você não tivesse essa intenção de mudar o personagem, mesmo que você não tivesse a intenção de ir lá beber água, você ainda assim beberia água, porque senão você ia morrer, porque você é um ser biológico e o seu rim está precisando de água, etc, etc, etc. Ou seja, essa camada toda que define tudo que a gente faz, eventualmente não serve para nada, exceto como leitura daquilo que a gente é.